the lunar landings were more than likely fabricated. I affirm that we didn't go to the moon, and I would bet my life on it. We did not land men on the moon. Pouso na Lua tem sido um assunto controverso desde 1969. E mais de 50 anos depois, diversos especialistas e figuras renomadas como Elon Musk fizeram comentários interessantes. Por que o pouso da Lua ainda é amplamente debatido até hoje? Foi a posição de Elon Musk sobre se o governo nos enganou ou não. Junte-se a nós no episódio de hoje enquanto exploramos por que Elon Musk acredita que as pessoas não percebem o erro do pouso na Lua. Desde que lembramos, a humanidade sempre teve interesse em explorar o vasto mundo do espaço além do nosso planeta. E qual lugar melhor para começar do que a Lua? Os planos de pisar na Lua começaram lá atrás, em 1960. Inicialmente, o objetivo era enviar uma equipe de 3 homens para orbitar a Lua, mas não pousar nela. E foi durante o famoso discurso do então presidente John Kennedy em 1962 que o sonho de pousar um homem na Lua antes de 1970 foi cristalizado no coração dos americanos. E o sonho de Kennedy se concretizou quando o primeiro homem na Lua, Neil Armstrong, deu seus primeiros passos em 1969. Mas realizar essa visão veio com muito trabalho e sacrifícios. O governo teve que recrutar as mentes mais brilhantes especialistas para trabalhar nesse projeto e uma enorme quantidade de recursos financeiros foi investido nele. Mas mesmo assim, a primeira missão não teve sucesso nem de perto. A missão Apollo 1 foi a primeira tentativa da NASA de visitar a Lua com astronautas. Ela contava com os astronautas Virgil Grissom, Edward White e Roger Jeffrey. Mas infelizmente esses homens perderam suas vidas devido a um incêndio no módulo de comando da espaçonave, destruindo tudo, e a missão fracassou. A NASA teve que conduzir uma série de investigações sobre o incidente e retrabalhou extensivamente o módulo de comando. Eles finalmente decidiram que seria melhor adicionar outro veículo de lançamento que levaria a carga principal, o módulo lunar. As missões subsequentes da Apollo 4 a 9 visavam testar a espaçonave recém-aperfeiçoada e adicionar mais recursos. Não houve missões designadas como Apollo 2 ou 3, e isso ocorreu porque essas missões iniciais pareciam mais repetições da Apollo 1, mas não contavam com tripulações a bordo, então a NASA decidiu excluí-las dessa numeração. Já a Apollo 10 foi um marco importante nessa jornada. Foi a 4ª missão tripulada do programa Apollo e, dessa vez, os astronautas conseguiram orbitar a Lua e retornar com sucesso sem problemas. A missão Apollo 10 preparou o terreno para a Apollo 11. A única diferença é que os astronautas não pousaram na Lua. Nessa época, os cientistas já haviam estudado e aprendido muito sobre a Lua, o que lhes permitiu prever como seriam a superfície e as condições climáticas da Lua. Eles reproduziram esses detalhes e cenários para treinar os astronautas antes de enviá-los à Lua. Telescópios, sondas espaciais e satélites já nos forneceram uma riqueza de conhecimento sobre a Lua, mas tudo isso não se compara a pousar na Lua e recuperar amostras dela. Essas missões Apollo de teste ajudaram a NASA a entender o que seria necessário para transportar homens à Lua e trazê-los de volta. Portanto, quando os 2 homens, Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin, pisaram na Lua, marcaram um momento fenomenal na história, celebrado por todo o mundo. O enorme sucesso da Apollo 11 inspirou a NASA a lançar missões subsequentes à Lua e também inspirou outros líderes mundiais a tentarem fazer seus próprios pousos na Lua. As fotos e vídeos desses astronautas nas missões Apollo se tornaram virais há muito tempo e nunca envelhecem. No entanto, desde a primeira missão, surgiram certos fenômenos inexplicáveis e teorias da conspiração, além de várias informações vazadas de denunciantes. Uma dessas muitas teorias conspiratórias é que o pouso na Lua foi encenado e nunca aconteceu. Por mais obscuro que isso possa parecer, há muitas evidências apoiando essa ideia.
Por exemplo, se você observar a maioria dos vídeos da NASA com astronautas na Lua, notará que não há estrelas no céu. Concordaria que estrelas são inseparáveis do espaço exterior? No entanto, por alguma razão, não vemos estrelas nas fotos e vídeos das missões Apollo. Se conseguimos ver estrelas aqui da Terra, elas deveriam ser mais visíveis lá na Lua? No entanto, a NASA refutou essa informação com uma explicação razoável. De acordo com a NASA, as estrelas parecem ausentes nas imagens lunares devido às condições de iluminação e ao tipo de câmera usada na época. Além disso, a luz do Sol fez com que as estrelas parecessem menos brilhantes e invisíveis. Outro ponto apontado por teóricos da conspiração é a ausência de uma cratera de impacto na Lua para indicar onde a nave Apollo pousou. A NASA facilmente desmentiu isso, afirmando que a camada de poeira cobrindo a superfície da Lua absorveu o impacto da descida da nave. Então, não havia cratera visível. Mais de 50 anos se passaram desde que Armstrong e Aldrin pisaram na Lua pela primeira vez, mas ainda assim, suas pegadas são muito visíveis na Lua. Além disso, outras evidências deixadas no local de pouso da Lua foram confirmadas até hoje. Isso, é claro, fortalece a afirmação de Elon Musk de que o governo dos Estados Unidos realmente pousou na Lua e que as pessoas que promovem teorias conspiratórias estão cometendo um erro. 6 missões Apollo seguiram após a Apollo 11. A última missão oficial da Apollo foi a 17. No entanto, alguns acreditam que essa não foi realmente a última. Há rumores de que a NASA continuou enviando pessoas em missões Apollo secretas até a Apollo 20. Alguns desses rumores até afirmam que a agência pode ter encontrado vida alienígena na Lua. Embora a NASA tenha negado essas afirmações, isso não ajuda com a teoria do pouso na Lua ser falso. A Apollo 17, a última missão Apollo, ocorreu em 1972. Desde então, a NASA não realizou outra missão à Lua. Isso faz você se perguntar por que já se passaram mais de 5 décadas desde o pouso na Lua e várias mudanças ocorreram no local de pouso na Lua. Por exemplo, a bandeira americana plantada na Lua degradou-se muito, mesmo que fosse feita de material especial para resistir às condições na Lua. Além disso, os itens deixados lá na Lua pelos primeiros astronautas foram cobertos por fina poeira lunar. Isso tornou difícil identificar o local real de pouso na Lua ao observar a Lua por meio de telescópios ou sondas espaciais. Diante desse cenário, seria natural que a NASA lançasse outra missão Apollo para substituir esses itens por novos ou conduzisse estudos adicionais na Lua. Isso levou os teóricos da conspiração a questionar por que a agência agora encontra dificuldade para pousar na Lua. Certamente evoluímos muito em tecnologia hoje do que nos anos 60. Então, a NASA deveria ter o necessário para pousar o maior número possível de pessoas na Lua. Então, por que não? Bem, especialistas da NASA explicaram que é pela mesma razão que a agência não está planejando missões lunares. A tecnologia atual é tão avançada que podemos observar a Lua perfeitamente com nossas sondas espaciais e telescópios como o James Webb. Então, por que gastar milhões de dólares para enviar pessoas para a Lua? Cientistas da NASA e outras agências espaciais estão mais preocupados em aprender sobre outros planetas e partes do nosso cosmos. E é aqui que os recursos estão sendo direcionados. Além disso, as missões Apollo trouxeram uma quantidade considerável de dados e é seguro dizer que os cientistas aprenderam tudo o que precisavam saber sobre a Lua a partir das amostras e dados que Neil Armstrong e seus colegas trouxeram. Por exemplo, as rochas lunares trazidas pela Apollo 11 foram úteis para fornecer mais informações sobre a composição da Lua. Na verdade, elas eram tão valiosas que foram vendidas por $50 mil por grama no mercado negro. Outro motivo óbvio pelo qual o pouso na Lua não pode ser um embuste é que o evento foi transmitido ao vivo, não apenas nos Estados Unidos,
mas as outras nações também prestaram muita atenção na transmissão. A tecnologia naquela época não era tão sofisticada quanto agora. Então, a câmera Apollo só podia produzir vídeos em formato monocromático de TV em 10 quadros por segundo. Essas gravações de vídeo em preto e branco foram transmitidas de volta para a base da NASA, mas enviá-las para as redes de transmissão era impossível. Primeiro, porque o formato de gravação não era compatível. E em segundo, os vídeos tinham uma qualidade muito baixa. A NASA teve que aprimorar os vídeos e imagens da missão Apollo antes de divulgá-los ao público. No entanto, as transmissões de rádio foram transmitidas quase imediatamente graças a um bom número de radiotelescópios que cobriam o evento. Alguns desses telescópios incluíam a estação de rastreamento Goldstone, na Califórnia, a estação de rastreamento Honeysuckle Creek e o observatório Parkes, na Austrália. E assim como esses sinais de transmissão foram captados por radiotelescópios nos Estados Unidos, eles também foram captados por equipamentos semelhantes em outras nações do mundo. E é por isso que Elon Musk acredita que os russos monitoraram e rastrearam de perto o pouso da Lua da Apollo. Eles estavam curiosos, assim como o resto do mundo. Elon Musk também destacou que os russos foram tão longe a ponto de parabenizar o governo dos Estados Unidos pelo feito notável, então não há como ter sido fake. E só para você saber, desde a última missão Apollo em 72, outras nações lançaram suas próprias missões lunares. Países como China, Japão e Rússia viajaram até a Lua e voltaram. E como dissemos anteriormente, a evidência do primeiro pouso na Lua ainda está lá na Lua, como a bandeira dos Estados Unidos e a placa comemorativa. Se a primeira missão fosse um fake, então essas outras nações do mundo que conseguiram pousar com sucesso astronautas na Lua teriam saído rapidamente para dizer isso. Talvez tivessem confessado que não havia bandeira na Lua ou que não haviam pegadas. No entanto, nenhuma dessas nações saiu para dizer isso, o que reforça ainda mais a realidade desse evento. Esse é um ponto que Elon Musk enfatizou durante uma entrevista quando lhe perguntaram o que ele achava do pouso da Lua de 69. Na opinião de Elon Musk, o pouso da Lua de 69 foi muito importante e necessário para toda a humanidade, e não há dúvida do que aconteceu. Elon Musk acredita que os Estados Unidos visitaram a Lua várias vezes e que, se tudo fosse encenado, o governo russo já teria exposto tudo isso há muito tempo. Veja bem, os Estados Unidos e a Rússia têm sido rivais desde a Guerra Fria. Na verdade, a rivalidade e a corrida pela supremacia continuaram na exploração espacial. Em 59, o programa espacial soviético tentou um pouso na Lua com o foguete Lunar 2, mas inicialmente errou a Lua em janeiro daquele ano. No entanto, em 14 de setembro de 1959, ele pousou na Lua com sucesso. E assim, os russos foram os primeiros a pousar uma nave feita pelo homem na Lua. É muito provável que isso tenha incentivado os Estados Unidos a investirem todos os seus recursos das missões Apollo. Os Estados Unidos venceram o concurso por ser o primeiro país a pousar com segurança uma nave tripulada e caminhar na Lua. No entanto, alguns especialistas ainda não acreditam que tudo isso seja prova suficiente. Essas pessoas suspeitam que uma agenda política maior possa estar em jogo. Desde as bem-sucedidas missões Apollo dos Estados Unidos, o programa espacial soviético realizou cerca de 23 missões bem-sucedidas para a Lua e ninguém, nem mesmo um delator, saiu para acusar o governo dos Estados Unidos ou negar que viu as bandeiras e placas plantadas na Lua. Certamente, se houvesse algum país que quisesse expor um pouso falso na Lua, seria a Rússia. No entanto, houve muitos delatores dentro da NASA ao longo dos anos, e algumas das fotos e documentos vazados por esses indivíduos podem ser bastante convincentes para o público em geral e causar argumentos contundentes. Por exemplo, há a questão da bandeira tremulante. Não há ventos na atmosfera da Lua, mas se você observar de perto, verá que as bandeiras plantadas por esses astronautas parecem estar tremulando. No entanto, a NASA revelou que as bandeiras parecem tremular devido às vibrações do interior da Lua e à maneira como estavam sendo manuseadas ou montadas.
Um dos argumentos mais fortes usados pelos teóricos da conspiração para promover a teoria da encenação é a sombra dos astronautas e a forma como eles se movem. A sombra nas imagens lunares divulgadas pela NASA não são paralelas umas às outras e nem apontam na mesma direção. Certamente, se a luz do Sol fosse refletida na Lua, as sombras deveriam apontar em uma direção. Essas sombras estranhas levaram algumas pessoas a sugerir que as fotos são falsas e foram tiradas em um estúdio ou um local secreto com várias fontes de iluminação diferentes. Embora esse mistério das sombras possa parecer muito convincente para os teóricos da conspiração, ele não justifica completamente que essas fotos sejam falsas. Tudo poderia se resumir à perspectiva do espectador. Além disso, as câmeras usadas nas missões lunares não eram nada parecidas com as câmeras modernas que podem capturar detalhes explicitamente no fundo das fotos. A NASA teve que trabalhar nessas imagens para torná-las mais nítidas e mais apreciáveis para a visualização pública. Portanto, há uma chance de que as falhas tenham surgido das câmeras ou dos editores. Além disso, não há como as fotos terem sido tiradas em estúdios, porque o tipo de iluminação de estúdios disponível na época teria produzido uma foto com aparência completamente diferente. Mas mesmo se as fotos forem legítimas, ainda há controvérsias sobre os vídeos também. Especialistas observaram que a física parece diferente em diferentes vídeos. Em alguns vídeos, os astronautas podem ser vistos caminhando devagar, mas em outros, parecem estar pulando como alguém faria um trampolim. E para piorar as coisas, houve um momento em que a NASA foi pega tentando passar algumas fotos de treinamento como sendo reais. Antes de enviar Armstrong e Buzz Aldrin para a Lua, eles foram treinados para usar equipamentos científicos e câmeras. E assim, houve sessões de testes e simulações de tirar fotos em um ambiente lunar. Acontece que mais tarde, em 2006, a NASA perdeu algumas das gravações oficiais do primeiro pouso na Lua, e alguns delatores afirmam que elas tentaram preencher as lacunas com clipes de treinamento. Alguns especialistas em vídeo com olhos atentos até conseguiram identificar que alguns vídeos diferiam dos outros divulgados anteriormente. Esse erro cometido pela NASA fez muitos acreditarem na teoria da Lua artificial. Essa teoria afirma que a Lua é uma estrutura artificial. Versões extremas da teoria até postulam que a Lua foi plantada por uma raça alienígena para monitorar toda a humanidade. Essa teoria, é claro, não se encaixa muito bem, porque até agora os astronautas recuperaram muitos dados e amostras que revelaram a composição, idade e modo de formação da Lua. No caso de você estar se perguntando por que existem tantas teorias da conspiração circulando sobre o pouso da Lua da NASA, é tudo graças ao livro Nunca Fomos à Lua, publicado em 1976 por Bill Kaysing. Devido ao seu tópico controverso, ele foi um sucesso instantâneo. A maioria das teorias da conspiração que discutimos até agora foi mencionada pela primeira vez neste livro. Mas o fato surpreendente é que o autor não é um cientista, engenheiro ou especialista em qualquer coisa relacionada à ciência. Na verdade, antes dessa época, seus livros eram focados apenas em culinária e agricultura. Mas Bill Kaysing estava muito confiante em seu livro e até o defendeu em TV nacional. Muitos americanos acreditaram na história desse homem, principalmente porque as pessoas não confiavam muito no governo na época, devido a vários problemas políticos. No entanto, enquanto pode haver muitas falhas suspeitas e pontos soltos das missões de exploração lunar da NASA, há muitas evidências substanciais de que o pouso na Lua realmente aconteceu. E só para você saber, o mundo pode testemunhar um pouso na Lua ainda maior do que as missões Apollo, já que o CEO da SpaceX, Elon Musk, fez algumas revelações bastante surpreendentes. Elon Musk revela que em breve iremos à Lua novamente, mas a missão será muito maior dessa vez do que apenas caminhar na Lua ou coletar amostras. Ele acrescentou que sua empresa, SpaceX, tem um contrato com o governo para levar astronautas à Lua. E como todos sabemos, Elon Musk acredita muito na possibilidade de vida fora do espaço.
E a SpaceX está totalmente comprometida em tornar esse sonho realidade. E é por isso que a agência espacial está muito envolvida em explorar Marte e estabelecer uma base marciana lá que possa acomodar seres humanos. O plano da SpaceX é estabelecer essa base marciana e transportar humanos gradualmente para Marte, antes que alguma pandemia ou outro desastre de outro mundo destrua nosso planeta. E caso você esteja se perguntando como chegaremos a Marte, a SpaceX possui alguns dos foguetes espaçonaves mais avançados do mundo, e o transporte de humanos não será um problema quando chegar a hora. No entanto, durante um podcast recente, Elon Musk compartilhou que a SpaceX primeiro enviará astronautas à Lua antes de enviar humanos para Marte. Ele explicou que a SpaceX está trabalhando em um gigantesco Starship de levantamento super pesado em comparação com todos os modelos anteriores. Esse Starship pode transportar efetivamente 100 toneladas de carga e até poderia ser usado para construir uma base na Lua. E nas palavras de Elon Musk, poderíamos ir muito além do que foi feito com o programa Apollo, onde eles tinham um módulo de pouso pequeno. Elon Musk acredita que a primeira missão Apollo bem-sucedida foi uma anomalia, um evento na história humana que aconteceu muito mais rápido do que deveria. Ele comentou que a tecnologia e a habilidade que os Estados Unidos implantaram para tornar aquela missão bem-sucedida estava muito à frente do seu tempo. Deveria ser impossível ter humanos caminhando na Lua já em 69, mas o governo dos Estados Unidos decidiu que isso precisava acontecer, então eles fizeram tudo o que era possível para garantir que acontecesse. Segundo Elon Musk, esse evento é como alcançar o futuro e trazer a tecnologia para o presente. Não é o ritmo natural do desenvolvimento tecnológico, mas dessa vez, Elon Musk acredita que a missão lunar deve ser grandioso e finalmente sua empresa será responsável por realizá-la. Suas palavras finais durante o podcast recente foram: "Acho que deveríamos construir uma cidade na Lua e em Marte." Obrigado por assistir mais um episódio aqui do canal. E enquanto você ainda está aqui, aproveita para se inscrever para não perder nenhum vídeo.